Estranho. Então, Tava vendo aqui, tava pintando tudo diferente. tá direito aí a imagem minha? Assim, tá, não tá em HD, mas dá pra ver. Ah, não tô entendendo que eu não tô conseguindo fazer uma configuração para melhorar, mas tá dando para enxergar direito, então tá ótimo. Eu já não sou muito bonito mesmo, então, porra, pra que eu vou querer exagerar, né, pô? Eu sei É exagero. isso aí. Então eu vou botar para espelhar o quadro. É sempre um mistério, porque para cada, cada colégio é uma forma diferente. Então, esse daqui é uma tela, física, primeira série, cadê a terceira série? Sumiu? Terceira série. Vou aumentar isso também. Então estou aqui, ó. Já deve estar aparecendo para vocês, Já tá aparecendo sim. tá? Eu não vou aumentar ele não para eu poder escrever, copiar ele para outro lado para poder fazer. Tem algumas coisas que já estão calculadas aqui, tá? Mas tá aí. Essa é uma das questões da lista. Ela fala o seguinte: aí, o mágico utiliza três caixas idênticas, figura abaixo, para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e depois de toda encenação, adivinha a caixa certa. O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um imã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação da força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase seguinte. Então, a primeira coisa que a gente pensa nisso daí é que o que está rolando aí é uma ação e reação, terceira lei de Newton. A força que o ímã puxa a bola é a força que a bola puxa o ímã. Tá? É uma ação e reação. Logo, se você passa a mão por cima, você vai sentir onde tem a bola e onde não tem, porque você vai sentir algo te puxando para baixo. Aí, ao mesmo tempo, você puxando algo para cima. Então você sente a força ali na mão. Então, essa sensação realmente você vai sentir. Tá? Se o imã for muito forte, está até arriscado de ele puxar a bola e a bola subir. E aí acabar com todo o problema, toda a mágica, né? Porque quando a bola subir, depois que tu passa com a mão, a bola vai cair. Aí o nego vai notar, ele está com o imã na mão. Então o ideal é que a bola não suba. Você passe a mão, sinta só que a bola está ali, mas que você não atraia ela completamente, porque se ela subir, ferrou. Porque aí quando você passar com a mão, ela vai cair, aí vai fazer o barulho e todo mundo vai ver que você está com o imã na mão. Tá? Então é isso aí. Aí vem a opção. A força entre o imã e a bola de metal, sentida pelo mágico, é de origem magnética. Não resta dúvida. Então aí a B e a C já estava errada, porque está elétrica. Isso daí seria besteira. Então seria magnética. E a sua intensidade depende, dentre outras coisas, da. Aí você teria, né, a opção distância entre eles e da força normal. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com força normal. É da força do ímã, não força normal. Mesmo porque se o ímã puxa a bola para cima, a força peso
está puxando ela para baixo. E não é a força normal que vai jogar a bola para cima. A força normal só não vai deixar a bola cair, ela afundar do local onde ela está. Tá? Então não tem nada a ver com força normal, a distância entre eles. Porque quanto maior a distância, menor a força magnética. E, depois continuando, se invertermos o polo do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal não se altera. É a própria atratibilidade aqui. Lembra que a gente falou? Ímã com o mesmo nome, polo norte com polo norte, repulsão. Polo norte com polo sul, atração. Polo sul com sul, repulsão. Norte com norte, repulsão. Então, tem que ter nomes diferentes para ter atração. Mas quando é com ferro, aí, meu caro, tanto faz se é norte ou sul, ele vai atrair, ele nunca vai repelir. Com o norte ele atrai e com o sul ele também atrai com metal. Quando o metal é ferro magnético, ou seja, ferro, cobalto e níquel. Esses caras daí, eles fazem atração no ímã. Os outros têm até uma atividade por ele ter carga elétrica, ele ter elétrons lá dentro. Então, se ele tem elétrons, acaba tendo uma interação fraca, mas tem. Mas esses outros não, esses outros aí tem uma interação forte. Forte e você sente fácil. Os outros você precisa botar carga em movimento para que você veja interação. Senão você não vê interação nenhuma. Por exemplo, você coloca um ímã próximo de um alumínio. Ele não vai atrair. Mas se você pegar um ímã e deixar ele correr numa lâmina de alumínio, você vai ver que ele vai sendo freado. Porque ele vai gerar um campo oposto ao campo de descida que ele está tendo. E aí ele vai freando. Então o tempo que o ímã cairia em contato com o alumínio vai ser menor. Ele vai vai ser um tempo maior, ele vai demorar mais tempo para cair do que o tempo do ímã caindo numa régua de madeira. Então, na régua de madeira, ele iria cair, você iria ver um tempo, e se você botar ele no alumínio e botar ele para correr no alumínio, você vai ver que ele vai ir freando. É da mesma forma que se freia o disco rígido do computador. O disco rígido do computador, ele não atrai o ímã, porque ele é uma parte de alumínio. E aí, na hora, ele freia justamente porque, como ele está girando, a carga em movimento, ela vai gerar um campo magnético. E esse campo magnético é quem vai frear. Porque a carga está em movimento, não porque o ímã atrairia o alumínio. Só pelo movimento dele. Então aí a resposta aí é a letra A, como está aí, magnética, distância entre eles e não se altera. Dúvida nesse? Não. Não. Tá, então vamos para o próximo. Esse outro está aí, ó. Todo ímã possui dois polos magnéticos, conhecidos como norte e sul. Isso daí é a historinha que o cara está contando. E é a historinha verdadeira, ele está te contando todas elas. Se você quisesse só ler a pergunta lá no final e responder, eu tenho certeza que você responderia legal. Tá? Mas ele bota essa historinha aí. Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entram no polo sul. Então ele sai do norte e entra pelo sul. Tá? Como mostra no desenho. Você está vendo ele lá embaixo. Ó. Ele saindo pelo norte e entrando pelo sul. Ah, pô, mas não é a parte de cima que é o norte? A parte de cima é o norte geográfico. O polo magnético dele é invertido, lembra? Eu já falei isso com vocês. Aonde é o polo norte geográfico é o nosso polo sul magnético.
Aonde é o nosso sul geográfico, é o nosso polo norte magnético. Então, como as linhas saem do polo norte e entram pelo sul, então ele está saindo lá embaixo direitinho, sai pelo norte e entra pelo sul. Está mostrando isso direitinho, bonitinho, como deveria ser. E ele ainda te dá a dica que ele faz você ler isso daí, e ele está falando. Quando dois ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem, enquanto os polos de nomes iguais se repelem, o que eu acabei de dizer. Tá? A agulha de uma bússola é um ímã. A ponta dessa agulha corresponde ao polo norte desse ímã. O interior do planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã, mantendo um forte campo magnético em torno do planeta. O polo norte geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo sul magnético. Do mesmo modo, o polo sul geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o polo norte. Então, exatamente o que eu acabei de falar nesse exato momento. Considerando cada informação e tendo como referência a posição do planeta na imagem apresentada aqui, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é... Então ele quer saber, se você colocasse o ímã no lugar da Terra, como que seria? A gente já sabe que ele sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Então é só pegar um ímã que tem o norte lá para baixo, você vai ver que a única opção está no B, e que tem um sul lá em cima, porque ele sai do norte e entra no sul. Então, é esse daqui, ó, letra B. Bobinho, 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 bobinho. Ele dá mais informação da matéria do que qualquer coisa. Por esse tipo de questão é bom você ler, porque às vezes você não lembra de algum conceito para uma outra questão, e quando você leu, você acaba fixando, recordando alguma coisa, e aí vai te ajudar em uma outra questão de repente. Então esse tipo de questão assim, ele é válido para... Ah, pô, estou em dúvida se é o norte com norte que atrai, ou se é norte com sul. Então quando você lê isso aqui, você não vai ter mais dúvida, ele vai te dizer tudinho. Ah, eu estou com dúvida se é no polo norte que geográfico, ele fica em cima ou ele fica embaixo. Se você lesse isso aqui, você já saberia. Então, quando você lê algumas informações, ela facilita para que você resolva aí algumas questões. Não necessariamente essa, mas acaba resolvendo. Dúvida nessa? Ficou baixo, eu não te ouvi bem. É bem interessante essa história. É. Muito bom. A questão, né, ela facilita um monte de coisa. Se você vê, ela na verdade ela está te botando praticamente todo o conhecimento de magnetismo, ela está botando aí. Questão 3. A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas. Então aí, mais uma vez, se você leu aquela lá, você vai conseguir pensar aqui. Ó. A Terra tem um campo magnético. Ele diz aquilo lá. Então, é claro que é verdadeiro. Correntes elétricas produzem campos magnéticos. Isso também é verdadeiro. Observa que ele falou corrente elétrica. Ele não está falando para a gente carga elétrica. Carga elétrica, se estiver parada, ele não conduz, ele não faz campo magnético. Para ter campo magnético, ele tem que ter carga em movimento, ou seja, corrente elétrica. Quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem. Viu o que o outro falou? A polo norte com polo sul se atrai. Agora, se eles têm o mesmo nome, norte e norte, eles vão se repelir. Então isso é verdadeiro. Uma carga elétrica com velocidade nula, então se a carga está parada, velocidade nula, ela está parada. Sob a ação de um campo magnético, não sente ação nenhuma de força magnética. Isso é verdadeiro.
Porque se a carga elétrica estivesse em movimento, ela iria gerar um campo em torno dela, um campo magnético. E aí ela iria fazer, ela teria uma ação magnética em cima de um outro campo magnético. Agora, se ela está parada, então ela não tem campo magnético. Então, se você aproximar ela de um campo magnético, ela não vai sofrer ação nenhuma. Para ter ação num campo magnético, tem que ter uma outra coisa magnética. Ou um ímã, ou uma carga em movimento. Tá? Se você não tem nenhuma das duas, então acabou, não tem nada. Tá? Então, assinale a alternativa correta. Então, todas elas são verdadeiras. Então, as afirmativas 1, 2, 3, 4 são verdadeiras. Letra A de Antônio Grande. Questão 4. A questão 4, gente, é uma questão que ela não é tão direta. Se você não conhece a matéria, você não faz ela com a facilidade que está aí. Tá? Então ela fala assim, ó, seja uma partícula de massa m e carga q, imersas em um campo magnético uniforme B, com velocidade inicial v, no instante de tempo t igual a zero. Gente, quando eu pego uma questão desse tipo, se você só ler, você vai chegar no final da questão e vai falar assim, caramba, o que o cara está dizendo? Porque você fica lendo um monte de informação, você se perde. O ideal é quando você recebe um tipo de informação dessa, que você desenhe. Se você desenhar, você começa a enxergar. Então, eu já falei para vocês na aula passada justamente sobre isso. Eu pego uma carga elétrica e faço essa carga daí, ela entrar num local onde existe um campo magnético, como ela está entrando, se ela entrar com velocidade, ela vai fazer uma interação com esse campo magnético. Agora, se eu botar ela lá dentro, parada, em repouso, ela não vai gerar campo magnético em torno dela, então ela não vai interagir com o campo magnético aonde você está colocando. Então não adianta nada. Então a primeira coisa que eu faço é pensar na situação carga elétrica num campo. Então a primeira coisa que eu faria é escrevo a fórmula. E aí você começa, ele fala, ó, tem uma massa. A massa, pra gente, serve para dizer, olha, não tenho só força magnética aí, eu tenho força gravitacional. Se ele está considerando que a partícula tem massa m, então ele tem uma força-peso, ele tem uma força gravitacional aí envolvida. Tá? Ele tem a carga Q. Então a carga Q, ó, a carga Q da fórmula. Ele está imerso no campo B. Então ele está dizendo que a intensidade do campo vale B. E ele entra com velocidade inicial V. Então ele tem velocidade. Então ele vai gerar um campo magnético em torno dela. Se ele gera um campo magnético em torno dela, quando você joga em algum local que já tem um campo, ele vai interagir os dois um com o outro. Então, quando você joga a carga lá, pode acontecer duas situações. Uma, você colocar e ela não ter velocidade, e aí não tendo velocidade não vai ter força elétrica, força magnética, perdão. A força elétrica vai ter, porque se você botou carga, ele vai gerar um campo magnético em torno, um campo elétrico em torno dele. Mas o campo magnético não. Mas se você botar ele com velocidade e ele andar, aí ele pode gerar um campo magnético em torno dele, que vai interagir com o campo magnético onde você colocou ele imerso. Tem que ter dois campos para poder acontecer. Um em torno da carga e o outro onde você joga a carga. Para poder ter interação de um com o outro. Até aí, tranquilo?
Tá? Então, quando eu jogar a carga, se eu jogar a carga na mesma direção do campo, aí você sabe que se esse ângulo daqui, ó, entre V e B, se eu jogo a carga, a velocidade na mesma direção de B, o que vai acontecer? Ele vai ter, se ele tem a mesma direção, ou ele vai estar na mesma direção e mesmo sentido, e aí seno de zero é zero, aí não vai ter força magnética, ou se ele tiver na mesma direção, mas sentido contrário, aí vai ser seno de 180. Seno de 180 também é zero. Então, não vai ter força magnética. Então, não tem força magnética se ele tiver com velocidade zero, ou se a velocidade entrar fazendo o ângulo de 0 graus ou de 180 graus com o vetor campo magnético dele. Então, se isso acontecer, eu não tenho força magnética. Qualquer outra situação, ou seja, tem maior probabilidade de ter a outra situação do que ele ser 0, ser 180, ou ele ser ou ele está parado. Então tem mais possibilidade. Ele pode estar 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, até 360. Então ele tem muito mais possibilidade dele estar com movimento e ele está com um ângulo diferente de 0 de 180. Ok? E aí tem uma outra coisa que também facilita a nossa vida, quando ele é ângulo de 90. Porque quando ele é ângulo de 90, ele vai fazer movimento uniforme, circular uniforme. Então ele vai ficar fazendo aquela circunferência ali naquele lugar. Ele não vai sair daquele plano, ele vai ficar naquele plano ali, ó, só circulando. Que nem quando você passa uma carga no fio, ela fica circulando o fio, ali parado. Então ali ele faz a mesma coisa. Se você botar com um ângulo de 90 graus, ele vai fazer a circunferência ali e ficar parado. Também, estar 90 graus é uma situação bem especial. Como eu te disse, eu tenho muitos ângulos ali que pode estar acontecendo bem diferente de 90 graus. Então, se esse ângulo for qualquer outra coisa que não seja 90, 180 e 0, ele vai fazer esse movimento elíptico. Ele vai fazer como se fosse elíptico, não é? Então, o nome disso? Espiralado, espiras. Ele vai fazer espiras, assim, ó, que vai estar... É como se fosse o movimento de um parafuso. Quando você aperta o parafuso não só gira em torno dele, como ele vai para frente. Ou então, se você girar para o outro lado, ele gira e vem para trás. Então, esse girar e ir para frente, nós chamamos de passo. É o passo do parafuso e é o passo para qualquer coisa que faz movimento espiralado. Então, a gente bota aqui, ó, a distância, que quando ele dá uma volta completa, você está vendo aqui pela espira que eu desenhei, ela não só vai dar uma volta, ficar circulando aqui, ele vai circular e ele vem para frente. E ele vai dar, nesse período, ele vai fazer uma circunferência e vai vir um pouco mais para frente. Ou seja, ele vai ter um passo. Como ele quer aqui a distância mínima, então a distância mínima é ele aqui, ó, só na circunferência sem dar o primeiro passo. Enxergaram o que eu estou falando? Explica de novo essa parte aí, professor. Oi? Explica de novo essa parte que eu não entendi. Não entendeu? Eu não ouvi bem o que tu falou. Pode explicar essa parte, por favor? Sim. Pensa no movimento da carga entrando, ela entrando como se fosse um parafuso. Então o parafuso, o que ele faz? Ele dá uma volta completa, mas quando você olha, ele não só deu uma volta completa, ele andou para frente um pouquinho. Se você der mais uma volta no parafuso, ele vai dar uma volta completa, mas ele também vai para frente.
Então, cada volta que você dá, ele vai dar um passo para frente. Então, se você der 2 voltas, ele vai dar 2 passos. Se você der 3 voltas, ele vai dar 3 passos. Então, por isso que quando você vai apertar um parafuso, você tem que dar várias voltas para ele dar vários passos, para que o parafuso consiga chegar e encostar na coisa que você está querendo e apertar. Então, quando você joga uma carga elétrica, ela no campo e ela não tem ângulo de 90 graus, não tem ângulo de 180, nem tem ângulo de 0, ela vai fazer esse movimento espiralado. Ou ela indo para frente, ou ela vindo para trás. Vai depender do sentido da mão direita, aí é o sentido da mão esquerda. Tá? Você poderia fazer por isso, para descobrir se ela estava indo, fazendo passo para frente ou fazendo passo para trás. É a mesma coisa, quando você coloca o ventilador girando para um lado, ele vai botar o vento para baixo. Se você botar ele girando no sentido oposto, ele vai jogar o vento para cima. Quando você aperta o parafuso e gira para um lado, ele vai girar para frente ali. Mas se você girar para o outro lado, ele vai girar o parafuso para trás. Então, num você está botando o parafuso para dentro, no outro está botando para fora. Então, aqui você está botando uma carga para dentro do campo, tá? Então, ela tem que dar uma volta, e dar uma volta é 2πr. Sempre que eu dou uma volta numa circunferência, é 2πr. Mais a andadinha que ele dá para frente, que nós chamamos de passo. Então, qual é a distância que ele vai andar? Ele vai andar 2πr, que é uma volta completa, mais um passo para frente. Como ele quer a distância mínima vai ser o 2πr, sem o passo. Eu não conto com passo, só conto com uma volta, 2πr. Essa vai ser a distância mínima. Até aí foi? Foi. Tá? Então, quando eu faço isso, aí eu vou ficar com a minha fórmula para distância, porque distância é 2πr. Qual a distância que ele fez para fazer essa volta todinha? Vai ser 2πr. Tá? Que é o perímetro daquela circunferência. 2πr. Aí você tem 2πr. Mas o que é R? O R você vai descobrir ele na fórmula. Na própria fórmula que está aqui, ó, se você pegar uma força magnética e pegar uma força centrípeta, o que é uma força centrípeta? É uma força que aponta sempre para o centro. E quando você está jogando ela aí, a tua partícula está virando, está sempre fazendo uma circunferência. Ela está fazendo sempre uma circunferência. Se ela faz uma circunferência, é porque ele tem uma força empurrando ele para o meio. Essa força é a força centrípeta. Então quer dizer que a força magnética, então, é uma força centrípeta? É. Então, nesse caso, a força magnética sendo uma força centrípeta, então o que eu faço? Eu botei, o que é a força magnética? QVB seno θ. E o que é a força centrípeta? mv² sobre R. Aí, o seno, como é uma circunferência que ele está fazendo, circunferência, seno de 90 graus vai dar 1. Tá? Eu estou pensando só no primeiro passo, que é a circunferência. Então, ali está 90 graus. Então, vai ficar QVB é igual a mv² sobre R. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o R, joguei para o lado esquerdo, e peguei o QVB e joguei para o lado direito, dividindo. O R veio multiplicando, o QVB veio dividindo. Aí vai ficar R igual a mv² sobre QVB. Aí eu corto, como eu tenho v² em cima, eu corto V com V, eu tenho V vezes V, eu pego um dos V de lá de cima e corto com V de baixo. Então vou ter lá em cima MV e embaixo QB. Pego isso daqui e substituo no valor do R. Então, a distância, como era 2πr, a distância vai ser igual a 2π mv/qb. 2π mv/qb. Quando você faz isso, você vai lá e tu vai anotar a tua resposta na letra E. Então, não é uma coisa assim muito
fácil de você enxergar. Mas no momento que você vê a primeira vez, você já... Ah, vai ser sempre dessa maneira? Sim, sempre que eu quiser a menor distância, é dessa maneira que eu vou fazer. Se eu tivesse que fazer ela com mais um passo, eu teria que medir qual a distância que ele teria daqui para cá, para saber qual é o tamanho desse passo. Aí eu teria que fazer velocidade sobre o tempo. Como ele te dá a velocidade v, e aí o tempo t, aí você teria que acrescentar mais um v sobre t, ali embaixo. V não, é o ΔS, né? Ele teria que te dar essa distância daqui. Então, essa distância V igual a ΔS sobre ΔT, então esse ΔS seria VT. Então seria V vezes o período. Então eu teria aqui mais V vezes o período para você ter a distância total do que você está querendo. Mas o problema desse é a distância mínima. Então é só isso daí mesmo. Dúvida nesse? Não. Tá. Então vamos agora para esse daqui. Esse daqui, gente, é com certeza da lista. É isso? Não. É o outro. É o outro. É o outro que é. Não é esse. Esse daí é tranquilo. Porque tem um aí que é o mais chatinho da lista. Então temos aí, ó. Imagine um elétron do átomo de hidrogênio girando em órbita estável ao redor do núcleo. É como eles diziam lá na época de Rutherford Bohr, que o átomo de hidrogênio gira em torno do núcleo. Tá? Então, se ele gira em torno do núcleo, ele vai gerar ali um campo magnético. Carga em movimento vai gerar campo magnético. É como se você estivesse pensando nele sendo uma espira. Tá? Então ele está girando ali, ele vai formar um campo magnético. Esse campo magnético, no sentido que ele está botando, quando você bota a regra da mão direita, você coloca ali e você bate, você vai ver que ele, por aqui por trás, o campo está entrando. E por aqui pela frente, o campo está saindo. Como ele quer no ponto P, ele vai estar saindo pelo ponto P. Então esse polo daqui, isso aqui seria polo norte do ímã, desse átomo girando aqui, e essa parte daqui de trás seria o polo sul desse átomo girando, do átomo de hidrogênio. A frequência com que ele gira é altíssima, ele está falando então essa frequência é muito grande. O que é a frequência? A frequência é o número de voltas por segundo. Ele dá muitas voltas por segundo. Ele tem uma frequência muito grande. A figura destaca o eixo perpendicular, é esse eixo perpendicular, ao plano da trajetória do elétron, e que contém o centro da trajetória e um ponto P no eixo, próximo ao núcleo do átomo. Então o núcleo está aqui, o ponto P está aqui, ó, próximo ao núcleo. E aí, meu caro, é só você pensar no que ele está falando. Se você pensar direitinho, você vai falar assim, não tem motivo, isso daí é muito bobo. Tá? O movimento desse elétron, ó, o movimento do elétron no ponto P, produz no ponto P um campo elétrico. Olha, só o elétron estar parado, ele já vai ter um campo elétrico ali, no ponto P. Agora, se ele estivesse parado, ele só teria o campo elétrico, ele não teria nunca o campo magnético. Tá? Então, para ele ter um campo magnético, ele precisa estar girando. Tá? Mas que ele tenha o campo elétrico, isso daí ele tem. Só ter carga, uma carga. A distância dessa carga sempre vai ter um campo elétrico. Agora, o campo magnético precisa que essa carga esteja em movimento. Ok até aí? Ok.
Ok. Sim. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o que vai acontecer aqui para que vocês raciocinem junto comigo. E aí você fala assim, ah, tá, esse daí realmente era muito bobinho. Eu estou pegando uma coisa grande aqui, bem grossa, que é para poder ficar mais fácil vocês visualizarem daí. E eu daqui também achar essas porcarias, essas bolinhas que sobem toda hora. Então, olha só. Vamos pensar para cada caso. Então ele fala aqui, ó. Ele termina a historinha nossa, o movimento desse elétron produz, no ponto P, um campo elétrico. Tá? Então, se ele está em movimento, o que vai acontecer com o campo? Se você pensar na carga aqui, nesse ponto, essa coisa é linear, é reta. Então, se você pensar aqui, ó, ele vai fazer um campo para cá, ó, um campo elétrico para cá. Lembra disso? O campo elétrico vai ser, num ponto P, vai ser a distância dessa carga, né, até esse ponto, e a partir daqui, como a carga é elétrica, o campo vai ser contrário. Vamos apagar isso ali, vamos voltar. O campo elétrico é de aproximação, tá? Elétron é carga negativa, é um campo de aproximação, então ele vai fazer isso, ó, no ponto P. Ele vai fazer um campo para cá, ó. Até aí, tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Agora vamos pensar nesse elétron, ele se movimentou, ele agora está aqui. Ele está falando que está em movimento. Quando ele estiver aqui, e aí você for fazer, a reta agora é outra. Então ele agora vai estar com o campo para cá, ó. A intensidade do campo é a mesma, porque a distância daqui para cá é igual a distância daqui para cá. Lembra? Essa porcaria é uma circunferência. E aí qualquer coisa que eu pegue para cá, ó, ela vai ter sempre o mesmo valor. A distância é a mesma. Então, se a distância é a mesma, a carga é a mesma, o campo é o mesmo, em termos de módulo. Agora, em termos de direção, ele está mudando de direção sempre. Então, o campo elétrico, a gente já está vendo, o campo elétrico, ele é constante na intensidade, mas ele varia na direção e sentido. Ok? Comigo, todo mundo? Então vou procurando já de cara aqui, ó, um campo elétrico variável. O campo elétrico não é variável, o campo elétrico ele é uniforme, o campo dele ele tem o mesmo módulo. A direção dele é que é variável. O módulo dele é igual. Então esse campo não é variável. Tá? Então o fato dele dizer que o campo elétrico é variável, ele não é variável. A direção e sentido varia, mas o módulo dele é constante. O campo elétrico de intensidade constante, isso é verdade, mas de direção variável, isso é verdade. E um campo magnético constante. O campo magnético que vai ter aqui, como ele gira, ele vai fazer um campo magnético que é em torno disso daqui. E a gente já viu que esse campo daqui, o movimento do elétron está para cá, mas é movimento de carga positiva. Então, se o elétron está vindo para cá, a carga positiva estaria indo para lá. Então, você vai ter um campo. O campo, na verdade, não vai estar daquela forma, não. Esse campo vai estar entrando. Esse campo B vai estar entrando. Não vai ser isso aqui, não. O B vai estar entrando. E vai vir para cá. Vai vir reto para cá e reto para cá. Entende? Por quê?
Porque a gente, a regra da mão direita, a gente faz para carga positiva. O elétron é carga negativa. Então, se eu botei ele e ele estaria saindo para cá, então, na verdade, ele estaria entrando para lá. Então, é o contrário. Mas, de qualquer forma, ele não vai... É um campo magnético constante. Ele vai ser um campo constante. Ele vai ter um campo para cá, ó, que é constante. Ele é constante em módulo, em direção e em sentido. Ele é constante. Tá? Então, se você for olhar o restante, ó, ele tem um campo elétrico e um campo magnético. Isso é verdade. Ambos de intensidade constante. Isso também é verdade. Mas de direções variáveis. Isso é mentira. O elétrico é variável, mas o magnético é constante. Tá? Como ele está respondendo dos dois, ó, um elétrico e um magnético. Ambos de intensidade constante, mas de direções variáveis. O elétrico é direção variável, sim, mas o magnético é constante. Então isso aí está errado. Aí vem o outro lá. Um campo e um campo magnético. Elétrico e magnético está certo. Ambos de intensidade variáveis. Não, a intensidade deles são iguais. Tanto de um quanto do outro. Mas de direções constantes. A direção também não é constante. A da elétrica é variável, a da outra é constante. E aí vem um campo elétrico de intensidade constante, isso é verdade, mas de direção variável. Isso também é verdade. E um campo magnético variável, isso é mentira. O campo elétrico, o campo magnético, ele é constante. Ele vai ser para cá, ó. Ele tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então o erro dessa aqui está aqui. Entenderam, gente? Então quando você desenha, fica fácil de você enxergar o que ele está falando. Se você não desenhar, meu amigo, é um abraço. Não tem como. Como que você vai me dizer que isso está certo se você não desenhou? Então, na hora de dar a resposta a essa coisa, isso não é só marcar a resposta. É pegar e desenhar, mostrar que ele está vindo, que ele é constante, que ele não é constante. Você mostra isso daí em forma de desenho. Porque no desenho, a pessoa visualiza o que o cara está falando. Essa outra daqui é uma questão bobinha. Essa daí eu acho que é a mais boba que tinha aí nessa lista. Eu falo assim, a figura representa um ímã de forma de barra, seus dois polos magnéticos norte-sul e algumas linhas de indução contidas no plano da figura do campo magnético criada pelo ímã. Nessas linhas estão assinalados pontos de A até H. Então tem A, B, C, D, E, F, G, H. E aí aqui está os polos, polo norte e polo sul. Desprezando a ação de quaisquer outros campos magnéticos, o vetor campo magnético criado por esse ímã tem a mesma direção e mesmo sentido onde ele tem a mesma direção e mesmo sentido. Gente, tem vários lugares que ele tem a mesma direção e mesmo sentido. Se você pegar isso daqui, primeiro, polo norte é por onde saem as linhas de campo. Então ele vai sair por aqui, ó. Pelo E, ele vai estar saindo. E no D, ele vai estar fazendo curva para cá. E no F, ele vai estar fazendo curva para cá. Ele vai estar fazendo ângulo de 90 graus aqui, ó, e ângulo de 90 graus aqui. Aqui, ele vai estar vindo para cá, fazendo ângulo de 90 graus aqui. E aqui ele vai fazer ângulo de 90 graus para cá também. E esse daqui ele vai entrar, vai fazer um ângulo de 90 graus aqui. E aqui ele vai entrar também fazendo um ângulo de 90 graus aqui. E para cá ele vai estar entrando. Então é dessa maneira que ele vai estar acontecendo. Aí ele quer que tenha a mesma direção e mesmo sentido. É rápido. O A
Cadê o A e B? O A está aqui. O A e o E, isso não é B. O A e o E tem a mesma direção, tá? Eu tenho o A e o E, eu tenho aqui, ó, o C e o G, eu tenho aqui, ó, o D e o H, o D e o H tem a mesma direção, eu tenho aqui, ó, o B e o F, o B e o F. Eu não entendi isso daqui, por que eu botei B aqui? Aqui é... Então, o A e o E tem a mesma direção, mesmo sentido. O C e o G, o D e o H e o B e o F. Só que aí, você tem que ler as opções. Ó, ele fala B e H. B e H não tem a mesma direção, senão eu tinha anotado ela aqui, ó. Tá? Então é falsa. O B e o D. O B e o D não está anotado aqui, então ele não tem. O E e o G. O E e o G também não está aqui. Mas é fácil. É só pegar o E está aqui, ó, e o G está aqui. Ó. Ele tem até a mesma direção, só que o sentido é oposto. O A e o C. O A está empurrando para cá e o C está empurrando para cá. Ele tem a mesma direção, sentidos opostos. O D e o H. Olha o D e H aqui. Ó. Então esse é verdadeiro. Se você pegasse aqui, ó, o B e o H, o B está para cá e o H está para lá. Ele tem a mesma direção, sentidos opostos. O B e o D. O B está para cá e o D está para lá. Ele tem a mesma direção, sentidos opostos. O E e o G a gente já viu, né? O E e o G, ele tem a mesma direção em sentidos opostos. Dúvida nessa? Não. Tá? Então, dessa maneira que a gente vai pegar e vai colocar ali, vai vendo ela direitinho. Tá? Você desenha toda ela, porque quando você desenhar, você vai saber quem está e quem não está. Depois você vai comparando o teu desenho com o que o cara está escrevendo ali. Aí você sabe quem está na mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, tá? Quem está perpendicular um ao outro. Se eu quiser, sabe quem está em 90 graus um ao outro? Poderia ser o E com C, poderia ser o A com C, o A com D, o E com D, o A com D, poderia ser o A com o B, o A com H, poderia ser o A com F. Então tem o que você, dependendo do que o cara perguntar, você tem que olhar aí. Ah, está fazendo um ângulo de 90 graus, está fazendo, tá na mesma direção, sentidos opostos, fazendo um ângulo de 180, aí você consegue avaliar cada uma coisa. A questão 7, essa questão daqui é uma questão também bobinha. Uma espira circular com 10 π centímetros de diâmetro, ao ser percorrida por uma corrente de 500 mA, quando eu já olhei aqui, eu já fiquei nervoso. 500 mA, eu tenho que passar ele para ampere, tá? Então, se é milha, é só multiplicar por 10 a menos 3, ou pegar, andar com 3 casas para a esquerda, tá? Daria 0,5 ampere, ou 500 vezes 10 a menos 3 ampere. De intensidade, produz no seu centro um vetor campo magnético de intensidade igual a, aí ele coloca aqui, vezes 10 a menos 6t. Então ele quer o que está na frente daqui, ó, do número. 10 a menos 6 não precisa, só o que está aqui na frente. Aí, o que está na frente é 1, é 2, é 4, é 5, qual é o valor disso? Tem que calcular. Então, como que eu calculo isso? Para calcular isso, gente, a melhor coisa
é você fazer o desenho. Como eu disse, ele conta a historiazinha lá no problema. Eu fui abrir o negócio, agora ele não deixa eu ler o problema. Né? Aí eu fiquei com outro problema. Então tá aqui, ó. Uma espira circular com 10 pi centímetros de diâmetro. Então ele está me dando o diâmetro, ele não está me dando o raio. Toma cuidado que não tem fórmula nenhuma que é por diâmetro. Ela é com raio. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que passar de centímetro para metro. E tenho que passar de diâmetro para raio. Então passar para metro é só a gente multiplicar por 10 a menos 2. Eu passei de centímetro para metro. E agora eu divido por 2, que aí eu estou só com a metade do diâmetro. A metade do diâmetro é o raio. Então vai ficar 5π vezes 10 a menos 2 metros. Esse é o raio da situação ali. A carga é 0,5 ampere. Tá? E a nossa fórmula B é igual a μ0 I sobre 2R. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Então, a gente substitui logo ele aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente você substitui por 0,5, que já passou ele para ampere. Aqui é 2 vezes o valor do raio, e o raio é 5π vezes 10 a menos 2. Tá? Aqui ficou meio falhado, mas é menos 2. E aí agora é só fazer a conta. Primeiro, o que eu fiz aqui? Primeiro eu cortei π com π. Depois que eu cortei π com π, eu cortei o 4 com o 2. Então, 4 com 2 vai dar 2. Vezes meio, vezes 10 a menos 7. 2 vezes meio, vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo, eu fiquei com... Esse 2 não, esse 2 eu já cortei, né? Esse 2 eu já cortei. Vou pegar a borracha lá. Porque esse 2 aqui eu já cortei. Eu peguei 4π. O π eu cortei com π. O 2 daqui eu cortei com 4 lá de cima. Então eu não vou ter esse 2 aqui. Eu não quer nem apagar. Se não quer apagar, ele quer rabiscar. Vamos dar um rabisco nele. Então eu tirei ele daqui. Então o que ele vai ficar? Vai ficar 2 vezes 0,5 vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo sobrou 5 vezes 10 a menos 2. Aí vai lá para o outro lado, vai ficar aqui, vamos consertar lá porque fiz besteira. Então aqui vai ficar 0,5 vezes 2, 2 vezes 0,5 vai dar 1. Viu? Só não cortei aqui, porque aqui eu botei certo. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes 10 a menos 7. E aqui... Não. Aqui eu teria que ter o 5. Eu não fiz isso. Ai, meu Deus. Deixa eu mexer nisso daqui.
Deixa eu botar ele para lá que ele para de mexer aqui. Então aqui esse 2 aqui cortou com esse daqui, aí ficou 2 vezes meio, vai dar 1. Aqui embaixo vai ficar 5. 5 vezes 10 a menos 1. 1 dividido por 5 dá 0,2. 0,2 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a 1, porque o 10 a menos 1 vai para cima como 10 a 1. Deixa eu tirar aquela 10 a 1. Ele está certo. Então vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a 1. Então aqui vai dar 0,2 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 7, ou 10 a 1, 10 a menos 6. Para completar, B é igual a 2 vezes 10. Vai para cá, 10 a menos 7 Tesla. Só que aí tem que tomar cuidado, porque não sei, eu fiz tanta coisa, eu não gostei dessa rabiscada toda não. Estava certo o resultado, gente. Eu fiz besteira. Porque olha só, deixa eu apagar a besteirada que eu fiz aqui, porque essa questão estava certa. É que eu fiz de uma maneira e agora eu fui fazer de outra e complicou tudo. Se você notar agora, você vai reparar o que eu tinha feito antes. Observa aqui, ó. Eu peguei o π e cortei com π. O 4 eu cortei com 2. Então sobrou 2 aqui. 0,5 vezes 10 a menos 7. Só que aqui embaixo eu tinha eu vou fazer ela separada porque a conta do outro está me atrapalhando na conta desse daqui. Deixa eu copiar essa questão. Eu detesto essa porcaria quando fica uma errada em cima da outra, só complica a nossa vida. E essa questão é muito boba para ela tá dando problema. É a questão 7, né? Deixa eu pegar a revisão aqui, tirar ela daqui, para poder pegar minha caneta. Isso. Essa é a questão 7 aqui. Copiar ela e vou botar ela lá no novo slide. Então vou cortar aqui e botar aqui. Colar. Então tá aqui. Então vou fazer ela toda aqui. Fazer de toda ela que é melhor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ela era a questão 7. Ele não faz distinção. Não tem desenho. Então uma espira circular. Então uma espira, você tem a espira circular. Tá? Então vai ter a corrente entrando de um lado, corrente saindo do outro, então tem o I e o I saindo. Se isso acontece, então o campo magnético estaria aqui entrando aqui no centro. Então é isso. Ela tem um raio que vale 5π vezes 10 a menos 2, tá?
que aí eu passei ele para metro e peguei ele o valor do raio. Eu tenho esse raio, o Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, a corrente é 0,5 ampere, e aí eu vou botar lá, vai ser B vezes I sobre 2, não, que B, que já, tá maluco? B é igual a Mi0I sobre 2R. Então, Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes o I, que é 0,5, sobre 2, e o raio é 5π vezes 10 a menos 2. Tá tudo aí. O π eu corto com π. O 4 vezes meio vai dar 2. Aí eu pego 4 vezes meio e corto com 2. E aí eu vou ter como resposta disso aqui, eu vou ter 5, vou ter 10 a menos 7 sobre 5 vezes 10 a menos 2. 1 sobre 5 dá 0,2 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a 2. O menos 2 vai para cima com 10 a 2. Então vai ficar 0,2 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, 2 vezes 10 a menos 6, aqui vai entrar no lugar do então 2. E a resposta daqui é a letra B. Dúvida? Não. Fui pegar aquela coisa lá invertida e ferrou tudo. Gente, eu tenho que ir, que está na hora da minha aula agora do primeiro ano. Se vocês quiserem que eu continue essa lista, eu continuo fazendo uma correção dela na parte da tarde. Aí, se vocês quiserem aparecer, senão... Eu, Letícia, preciso, quero, necessito. Muito obrigada por fazer isso. Tá? Então a gente faz isso. Eu vou botar para as 4 horas, nossa aula começando às 4 horas. Porque eu tenho uma das 3 até as 4 com o pessoal do primeiro ano. Que essa daí já é marcada direto. É de vocês, eu boto das 4 às 5. Ok? Aí a gente faz isso. Então a gente vai ter um encontro, que aí a próxima da lista é a mais chatinha que tem, e tem umas outras aqui que são interessantes também, tranquilinha, mas é interessante dar uma olhada. Tá? Aí depois eu coloco, no final do dia, eu pego essa daí, a outra, e aí coloco as duas para vocês. Falou? Gente, um beijão, tudo de bom para vocês, tá? Obrigado pela presença. E então a gente tem um encontro às 4 horas. Tá bom? Avisa pra galera. Eu vou botar depois lá o convite. Aí avisa pra eles. Tchau, tchau.